Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com essas maravilhosas para gravar mais um E Agora Jung. Eu, Miquela Reis, analista em formação pelo IGEP, Ivanilde Alves, também em formação, e a Poliana, que também está na formação agora no IGEP, né? Começou recentemente. E aí, hoje nós vamos trazer um assunto que eu acho que ele merece ser falado, comentado, ampliado, porque ele é pouco dito, ele é discriminado normalmente aqui, pelo menos na sociedade brasileira, na sociedade ocidental de uma maneira como um todo. Falar sobre morte é um tabu. Quando você menciona, não, você vai tentar conversar alguma coisa, ai, deixa pra lá, ixi, credo, que agouro. As pessoas não gostam de conversar sobre morte. E a morte, gente, ela precisa estar na pauta das conversas para que a gente tenha saúde mental e relacional, tá? O Jung, ele menciona, ele tem uma menção sobre a questão da vida, ele faz essa relação como se fosse um nascer, né, de um dia, né? Como se fosse um dia, né? Se você pensar num dia, desde o nascer do sol até o pôr do sol, né? Seria como se fosse a nossa jornada nessa vida. A gente tem aquela jornada, né, do início da manhã, que é a juventude, a adolescência, a infância, em que a gente está se desenvolvendo egoicamente, se construindo como pessoa e se construindo na sociedade, as personas, né, construindo as coisas materiais da vida mesmo até a gente chegar ali naquele auge, que é hoje, o Jung falava de 35 anos, mas pensando na mortalidade, né, nas taxas de mortalidade da época dele. Hoje a média de idade é mais prolongada, né? Nós temos uma longevidade maior das pessoas. Então, hoje a gente pode falar ali de 40, 45 anos como meio da vida, como se fosse o nosso pico, o auge, o meio-dia, né, do sol. E a partir daí, o Sol começa a fazer esse movimento lento, tá, gente? De descida até o pôr do sol. Então, nós temos aí mais toda uma jornada pela frente que faz o ser humano voltar mais para si mesmo. O Jung, ele menciona uma palavra que chama metanoia. A metanoia, o que que ela é, gente? É uma transformação. É quando a gente consegue pegar esse momento, esse auge que normalmente vem atrelado a crises, né? A reivindicações, a coisas que você precisa olhar, que você não te serve mais, não te cabe mais. Tem um momento ali que a gente começa a rever a vida nesse momento do auge. Mas o que a gente está falando aqui hoje é o Hillman, que é um dos autores junguianos, né, pós-junguianos muito famoso, ele tem um livro chamado A Força do Caráter. Nesse livro, o Hillman ele faz uma fala muito interessante, que é assim, ele fala, olha, a gente quando nasce, a gente leva muito tempo na infância e na adolescência para se adaptar ao mundo. E ele faz, né, assim, eu estou usando a mesma analogia do Jung, só que agora usando o Hillman. Então a gente leva um longo tempo para se desenvolver e se adaptar e se encaixar nesse mundo. E da mesma forma, o processo de envelhecimento também é um longo tempo para a gente desencaixar da vida. É quando a gente está preparando as malas e ele não fala de morte, ele fala de partir. E é muito interessante porque o Jung mesmo, na obra dele, ele fala, ele não deixa fala, ele nunca chega e fala em termos religiosos, tipo, existe reencarnação, a alma é imortal, não. Mas o que ele fala na obra dele é, gente, o inconsciente não tem tempo, não tem espaço. Se você depende disso, né, que o inconsciente continua a sua jornada de desenvolvimento, mesmo após a morte física, então a morte ela precisa ser relativizada. E aí a gente precisa falar também da morte, não no sentido de finitude e finalização de uma vida, mas também de todas as mortes pelas quais e lutos que a gente passa ao longo da vida. E que são muitos, gente, são muitos, muitos. A criança passa por vários momentos de morte e luto, né? Então, quando ela começa a andar, ela começa a falar, ela já está deixando aquele bebê que engatinha de lado, o cérebro já vai fazer um grande processo transformacional neurológico mesmo, né? De transformação, sinapses, para essa nova fase da criança.
Aí daqui a pouco ela vai para a escola, ou seja, ela está deixando aquela primeira infância, que é muito ligada com a mãe, e aí começa uma segunda fase da infância em que ela vai para a escola, ela vai ter que fazer prova, ela vai estudar, ela vai desenvolver intelectualmente. Ou seja, vai passar aí os próximos 7 anos, que na antroposofia a gente divide, né, a vida de 7 anos, nessa força ligada mais ao logos, mais a esse espírito paterno, né? Então, é esse momento de transformação. E tudo isso está fazendo o quê? Um processo adaptativo, mas que gera mortes simbólicas, transformações. Não é uma transformação, gente, são muitas transformações ao longo da vida. E aí, quando a gente pega assim a fase que nós três estamos aqui, né? Meninas? Que a gente já está assim, já indo dos 50 para os 60, que a gente já tem uma menopausa acontecendo, você já tem aí vários lutos, inclusive do corpo, que, né, que a gente começa a mudar, fisicamente, estruturalmente, mentalmente, gente. Tem uma coisa que se chama nuvem mental da menopausa. Isso olha, uma desgraça, mas está tudo certo. A gente segue em pé. Mas faz parte, né, do que o corpo, né, da sabedoria do corpo. O corpo é sábio. E se a gente considerar a sabedoria do corpo, o processo de envelhecer e o processo de adoecer e o processo de morrer, faz parte da jornada. O que que você acha, Polly? Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês e trazendo esse tema tão maravilhoso, né? De fato, com a sua fala, sobre esse processo da infância, começa já na primeira morte, que é a morte do nascimento, né? Saiu do útero, já começou o processo, né? Como eu falei em outro momento, de um livro muito maravilhoso, que são As Perdas Necessárias, é a primeira perda, então é a primeira morte. E já nasceu, já saiu daquele local, daquele lugar que era um lugar de muito aconchego, de um lugar de uma extrema proteção, e faz essa transformação, começa essa troca, começa essa morte simbólica, né? Vivenciando por aí. E tão bem falado por você, esse processo inteiro da nossa vida, passando por uma segunda fase da vida, que é essa fase indo para a finitude. Só que durante esse período todo, a gente parte e passa por esse processo de perdas e lutos constantemente em nossa vida, é que a gente às vezes não percebe. E em relação até, inclusive, essa questão da menopausa, né, que é a morte simbólica também de um momento de muita juventude, muita extrema feminilidade, sexualidade, tão tudo aflorado, mas para uma morte e uma perda super necessária para uma outra fase da vida da mulher, que vem aquela mulher sábia também de um processo inteiro que vivenciamos, né, na vida. Então, assim, para Jung, a morte não é um fim absoluto, jamais, né? Que ela faz parte desse processo de individuação. Ela faz parte desse, como Jung falou, do amadurecimento psíquico. E o luto é esse processo que a gente vem vivendo de adaptação para esse momento desta finitude. Mas essa finitude é uma finitude real, que vivenciamos, que sentimos, mas simbólica também. E esse processo de morte é um processo também que é uma perda de fato necessária, né? Então, não sei o que a Ive consegue trazer aí para a gente sobre isso, porque ela tem feito, ela está fazendo um curso tão maravilhoso de tanatologia, está empenhada nesse momento para ir nisso. Então, o que a Ive traz para a gente sobre isso também? Gente, eu estava ouvindo vocês falando e vão passando coisas na mente da gente, né? É, Então, assim, falando em pessoas antigas, eu sou uma pessoa antiga. Então, eu já passei por vários processos de morte em vida. E eu fico pensando, é um assunto que mexe muito comigo, né? E eu posso até dizer que eu sou a nona filha da minha família. Nós éramos 9.
E eu já perdi 6 irmãos, dois deles no mesmo mês, no último ano. E foi esse o motivo que me levou também a falar, né, a ir atrás do curso de tanatologia e cuidados paliativos. Porque a gente também tem uma assistência diante da morte, antes da morte chegar. Pode-se ter uma boa morte. E quando eu falei para algumas pessoas leigas, né, que não são junguianas, que não são, né, que estavam fazendo um curso de tanatologia, aí ninguém, mas o que que é isso, né? Aí você tem que explicar que a tanatologia está ligada ao deus da morte, que é Thanatos, né? E que por isso chamada tanatologia, mas todo mundo se assusta. Como assim? Que coisa maluca! A minha secretária deu um ataque aqui, porque eu estava fazendo um curso sobre a morte. Você está agorando, você está trazendo a coisa para você. Eu falei, não, amor, eu não preciso trazer para mim, ela já existe em mim. Porque essas mortes simbólicas que vocês estão falando, a gente tem todos os dias. Quantas células nossas morrem diariamente? Né? Se morrem 20 milhões de células, vocês acham que a gente recupera as 20 milhões? Não, porque a gente está num processo de envelhecimento. Então, muitas células vão ficando porque o corpo vai degenerando. Óbvio que hoje a medicina está muito adiantada, graças a Deus, e a gente tem N estudos e a gente tem descoberto um monte de coisa, alimentação melhor, exercício físico, né? E um monte de situações que vai fazer com que esse corpo fique mais saudável durante muito tempo. A mente, eu não sei. Micaela falou aí sobre os lapsos mentais, né? A nuvem mental na menopausa. Gente, é um absurdo. Porque às vezes, gravando coisa aqui, aí eu fico, gente, aquele negócio assim, assim, assim. Aí muita gente que costuma gravar podcast comigo já sabe, gente, aí fica com problema. Aí às vezes eu peço ajuda, gente, aquele negócio, aí alguém fala, Micaela já participou disso. Então, esse processo de envelhecimento mental é muito doloroso, principalmente para a gente que estuda e gosta disso. Para a gente que está aqui falando com vocês, trazendo um pouquinho desse conhecimento para vocês. Mas são coisas complicadas. E aí a gente vem lá em Freud, quando ele dizia que a morte é a realidade da vida. Mas isso chocava muito, não é? Quando Jung chega e fala, não. A morte é a realidade da vida física, corpo, porque Jung fala em alma. A realidade da alma é diferenciada. O corpo vai, mas a alma fica, né? A alma no sentido de psique, né? Que Jung diz que a psique é a alma do corpo. Então, nesse sentido, a gente já pode pensar, puxa, então não morre tudo? Né? O corpo vai morrendo. Existem pessoas, vocês devem conhecer, pessoas que são velhinhas, já estão há muito tempo, o corpo está deteriorando, mas está com a mente completamente viva. E não tem lapso mental igual a gente. Eu acho que o lapso mental ele vai diminuindo a partir do momento que a gente vai envelhecendo. Só que não. Mas eu já vi pessoas muito velhinhas que tá com a mente super saudável, não é? Agora a gente tem estímulos outros, né? Computador, tela, etc., que vai fazendo com que esses estímulos, né, do pré-frontal, vai fazer com que a criatura vá diminuindo essa questão cognitiva. Mas falando em tanatologia, do Deus Thanatos. Thanatos, ele é o Deus que traz a morte boa. Ele vem assistir a pessoa para ter uma boa morte. Se é que a gente pode falar em boa morte. Se a gente fala em boa morte, alguém é capaz de estar com uma pedra na cara da gente, né? Porque as pessoas abominam a É. morte, esquecendo disso que a Miquela e a Poliana falaram, que a gente tem morte todo dia, morte simbólica, né? E a tanatologia vem estudar a morte e falar da questão dos cuidados paliativos até a morte. E isso é extremamente importante para uma assistência melhor, não só aquela pessoa que está indo embora, né? Que a vida física está indo embora, mas também dando uma assistência à família, porque a família sofre muito. Né? A família que acompanha sofre pra caramba. E quem está indo embora também não quer se afastar da família. Então, assim, é um paradoxo entre vida e morte, né? E aí, mais tarde, né, aqui no livro Suicídio e Alma, que também é um bom estudo, né? Para a gente falar em morte, então o Hillman ele diz, deixa eu ver até o capítulo para vocês, que vocês gostam de saber qual o capítulo, né?
Suicídio e Alma, na página 121. Aí o Hillman diz o seguinte: se é preciso escolher entre as duas, entre a vida e a morte, né, que a vida ceda ao seu objetivo. Porque o que Freud falou? Né? A realidade da vida é a morte. Então, se essa realidade tem que acontecer, que a morte chegue e que a vida ceda à morte. Às vezes é difícil, né, a gente falar sobre isso, mas é a realidade que a gente tem. Não tem outra, né, meninas? O que vocês acham sobre isso? É a jornada, né? A gente é igual lá na Força do Caráter ele fala, né? A gente vem, se adapta, vive, ganha essa experiência e depois tem que fazer as malas mesmo para partir, né? Tem que ver. E aí, na hora do fazer as malas, eu achei interessante, porque é isso, quando você vai fazer uma mala, você fica pensando na sua casa. A gente tem aquele monte de coisa. Um monte de coisas às vezes, que você não serve para nada, outras que você quase não usa, mas você acha que precisa ter. Mas na hora de fazer uma mala para você viajar, você só coloca o quê? O essencial. Aquilo que de fato vai ser útil, aquilo que você precisa de verdade. E aí eu fico pensando, né, que a alma, a psique, nesse processo de envelhecimento, ela fica muito ligada no passado, né? Isso é muito comum, a memória, né, retrógrada é mais frequente no idoso, né? Então ele fica ali muito vivendo o passado, revivendo o passado. E eu fico pensando bastante nisso hoje, quando eu analiso, eu falo assim, cara, eu acho que é necessário. É aquele momento que ele está fazendo a mala, né? Ele revisita o passado para ver dali o que ele tem que perdoar, o que não tem que perdoar, o que ele tem que aceitar, o que ele não tem que aceitar. Olhar com outro olhar a própria vida, porque afinal de contas, quando você já fez uma jornada muito maior, você já tem tanta experiência que aqueles incômodos do começo talvez já não façam mais sentido. Então, o que ele vai embrulhar de verdade para colocar dentro dessa mala e levar né, consigo para a próxima jornada? E eu lembro do Peter Pan, né, que a vida é uma grande aventura. Então, assim, e a morte talvez também seja, né, uma grande aventura. É porque a gente só conhece esse lado que é o lado aparente, é o lado luminoso. A morte é o lado sombrio, que está no escuro, ela está na sombra, né? Então a gente não consegue enxergar o outro lado. Mas talvez a gente descubra que o outro lado é tão interessante quanto esse, mas só vai saber vivendo, né? Então, assim, vivendo a gente vai realmente entender o que está acontecendo. Mas, de qualquer forma, gente, essa dualidade da vida e da morte, ela precisa ser experienciada para a gente viver o quê? A totalidade do ser. Você vai viver um meio ser se você só vive para a vida. Se você não olha para a morte, os lutos simbólicos e vividos, você está deixando a vida de lado de verdade, né? O Jung ele fala isso, né? Para você ser capaz de viver, você tem que aprender a lidar com o morrer. Porque é isso, né? A gente está trazendo isso para vocês. É olhar para essas mortes e também olhar para a morte física, né, Polly? Você que está agora, né, cuidando de um pai, que está numa fase aí de terminalidade da vida, está experienciando os cuidados paliativos na pele, né? No dia a dia ali, de ver, de observar, de se atravessar e ver a pessoa no estado que ela está, né? A gente começa. É isso, os pais, eles normalmente vão antes da gente, e eles é isso, a gente se espelha neles, né? Porque amanhã, quem serão os próximos que vão passar pela mesma coisa? Seremos nós, né? Os idosos Exatamente, exato, a gente vai experienciar a mesma coisa, não é, Polly? Como é que você sente isso? exato, exato. É só trazendo lembrei de uma passagem que o Jung fala que a morte ela é semelhante à alquimia, à transformação, né? Essa ele compara com essa mudança, com essa transformação, a alquimia. Me lembrei disso agora e ouvindo aqui a Ive falar também sobre isso, que quando o idoso ou a pessoa que está próxima à morte, não o idoso, mas na minha experiência atual é o de um idoso, né? Mas uma pessoa que está próxima a uma morte, ela se questiona, poxa, mas eu estou assim, mas a minha mente está aberta, está ligada, e é exatamente isso que meu pai vem sentindo.
E é isso mesmo, ele fala, ele tem 83 anos, está passando por um momento bem delicado de um pós-operatório de um câncer, mas infelizmente está vivenciando aquele momento de um dia a menos, né? Mas ele fala, Poliana, eu estou com meu corpo assim, estou passando por hemodiálise, estou com uma anemia, mas eu estou com vontade de levantar e sair dirigindo. Eu falei, pai, mas a nossa alma, para Jung, ela é imortal. Essa é a questão. Então, assim, o seu corpo já está envelhecido, o seu corpo já está começando a se preparar para este momento de finalização mesmo das células, do vital, mas a sua alma vai continuar viva. Ela é imortal, né? Então ele tem essa vontade de levantar, ele tem vontade de não usar a bengalinha dele, ele tem vontade de pegar o carro e sair dirigindo, que a gente tem até que dar uma pausa, vamos devagar, porque aí tem esse outro momento. Mas sim, é uma fase muito delicada, é uma fase que a gente já vai vivenciando de um certo modo luto. E aí eu fui atrás, não somente disso, mas também, não somente por causa disso, mas aí eu fui atrás de leituras, né, para complementar o que eu já tenho já da leitura de Jung, as experiências pessoais, questões religiosas, não religiosas e espirituais de meu segmento pessoal, mas aí eu comecei a ler um livro, que eu acho que eu estou até um pouco atrasada, mas esse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana. É maravilhoso esse livro. Ainda estou no começo, ainda não vou falar muito, mas é exatamente isso. Ela é necessária viver, porque também, para não ficar muito repetitiva, mas é algo que a gente vive. Então, a gente já está vivenciando isso, mas também traz momentos de muita alegria. Por que traz momentos de muita alegria? É um momento dessa reconciliação. E é bem como você disse, Miquela. A pessoa já começa a formar a mala dela, mas a família, o entorno também ajuda, está colocando ali dentro, né? Estamos colocando ali dentro dessa mala, o que foi vivido, o que foi experienciado ao longo de uma vida, assim. É claro que a natureza traz para a gente o envelhecer e esse morrer natural da nossa biologia mesmo. Os pais, depois somos nós, depois e assim sucessivamente. Mas também, ao mesmo tempo, a gente não tem esse controle. E o Jung fala sobre isso também, né? Então, é esse momento, mas é um momento bem delicado. Mas a gente precisa falar. E isso está me fazendo bem, esse podcast neste momento está me fazendo bem, porque é algo que eu estou realmente vivenciando no meu dia a dia. E se a morte for um complexo, né? Quando a gente fala por aqui, a gente está tirando a exuberância desse complexo, a gente está tirando essa energia desse complexo, e eu tenho certeza que daqui a pouco, daqui a uns dias, daqui a alguns anos, sabe-se lá se a gente ainda vai estar aqui, mas a gente vai estar tirando um pouco dessa emoção ao falar dessa partida. Porque isso causa muita emoção, porque a gente vai ficar sentindo saudade, gente. Eu já perdi muita gente, a gente não vai tirar da cabeça memória, essas memórias não vão embora. Mas a gente fica com a saudade daquela pessoa e lembrando com muito carinho, lembrando das coisas que já aconteceram. Então, assim, já passei pela perda de um pai também, Polly, me solidarizo com você. E Obrigada. talvez, e não existe isso, a pior perda da vida, o pai e a mãe. Não, são perdas. Não dá para a gente avaliar dessa forma, né? E existe também, né, a Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma das pioneiras a escrever sobre tanatologia, ela fala das fases, né, das fases que isso vai passando quando a pessoa chega à finitude, né, quando sabe que vai perder a vida, vai perder na questão da morte do corpo, né, porque a gente tem que separar aqui na psicologia entre corpo e alma, né, e a Kubler-Ross, ela enumera algumas fases, que é a primeira fase, que é a fase de negação, o choque inicial, né? Depois vem a raiva, a frustração e as indagações. Por que eu? Eu só tenho tantos anos. Eu não deixei de fazer um monte de coisa da minha vida para, sei lá, comprar minha casa própria, para deixar estabilizados os meus filhos, para deixar uma herança para cada um.
Ou seja, agora chegou a minha fase de viver. Como assim, né? Eu vou morrer, né? Por isso que a gente sempre fala, gente, vamos viver hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Quando você fala isso para o cliente, ele se assusta. Como assim? Eu falo, não, porque a gente só tem hoje. 24 horas. Hoje é o nosso dia. E eu acho que isso é importante também ser falado, né? Ou não. Eu gosto de falar, agora eu tenho falado. Porque o Jung fala, né, que na análise de um cliente é importante ver a personalidade do analista. Então, é, a gente vai formando essa personalidade e hoje falar sobre morte é necessário, né? Depois da raiva vem a barganha, negociação para adiar a morte, né? Será que, né, dá para a gente esperar eu fazer aquela viagem à Europa que eu queria fazer, que era o meu sonho? Será que dá aí para ir a Caldas Novas tomar um banho de água quente, que era o que eu queria fazer e não fui, né? Depois vem a depressão. E a depressão pode ser profunda se não cuidada. A gente sabe que muitos idosos podem morrer por conta da depressão. Baixa a imunidade da pessoa e ela fica completamente suscetível, né? Suscetível a um monte de doenças. Então, a gente tem que ter cuidado com essa depressão. Depois de tudo isso que passou, vem a aceitação. Não tem jeito mesmo e tal, etc. Então, agora vamos nos preparar para esse momento. É aí que entra os cuidados paliativos. E que eu acho fantástico e que, apesar de já ser lei no serviço público, a gente sabe que nem todo hospital, nem toda cidade existe cuidados paliativos. É uma pena, mas eu espero que isso seja realmente um programa do governo federal e que isso seja distribuído no Brasil inteiro, porque, né, é extremamente importante. A última fase, colocada por Kubler-Ross, é a esperança. Talvez a esperança de uma boa morte, de uma boa partida e de que a família fique bem, né? Fique bem estruturada emocionalmente. Então, são essas fases que a Kubler-Ross coloca e eu já tive alguns clientes, né, com câncer em fase final e que eu pude vivenciar isso. E assim, é complicado, porque às vezes o cliente sofre de lá, o cliente chora e você chora junto. O terapeuta pode chorar também, né? Analista também sente. A gente também é gente, por que não? Né? Mas e é o que o Jung também fala mais tarde, né? Ele vem dizer exatamente isso, que os analistas devem se preparar para esse tipo de situação, porque quando a gente está no set terapêutico, é inconsciente com o inconsciente e a gente capta a emoção do outro. Então, nós também devemos nos preparar para esse momento de finitude. Com certeza. Você sabe que eu fiquei Perfeito. pensando aqui, a morte ela é democrática, a doença não. Porque, assim, tem muita diferença entre uma pessoa que tem uma condição financeira, né, mais elevada e boa parte da população que vai depender do SUS. Não estou falando mal do SUS, gente, porque eu acho que o SUS tem muita coisa boa, sim, né? Isso é indiscutível. Mas o acesso, né? O acesso a tecnologias não é o mesmo, a recursos, então a doença ela não é democrática. Né? As pessoas vão experienciar doenças de maneira diferente conforme ali a sua situação financeira, econômica, familiar, ou até a sua estrutura psíquica, né? Aquilo que você dá conta de experienciar. Mas a morte é democrática. Ela vem para todo mundo, seja pobre, seja rico, independente do país que você more, ela faz parte da vida, ela faz parte do viver. E me lembra também essa fala que você trouxe, e vi que eu acho que é extremamente importante, principalmente para a gente que trabalha no setting terapêutico, a gente pensar no curador ferido, né? Que é isso que você Uhum. está falando. Você está falando do curador ferido. Se eu não dou conta de olhar para a morte, para as minhas mortes, os meus lutos, como que eu vou conseguir ajudar uma pessoa a passar por essa jornada e por esse caminho, né? Então, o curador ferido, a pessoa que está nesse papel de cuidar, ela precisa também se conectar com a sua própria ferida. É um momento de muita escuta, muito precioso, né? E aí você permite que a pessoa que está do outro lado acione a sua própria curador, né? O seu próprio, porque é isso, o que a gente faz no processo terapêutico é acionar o processo de cura do cliente, mas o processo de cura é dele. É o curador interno dele que vai fazer né?
a cura ali, a Exatamente. cura, né? O processo de cura dele. Então, nós somos mediadores, né? Psicopompos, mediadores. Estamos ali, vamos para a terra, vamos para o céu, vamos para o inferno, a gente vai junto. Onde a pessoa hoje está indo, né? Mãozinha grudada. Mãozinha grudada, exatamente. Então, assim, faz parte dessa jornada. E é muito rico porque a gente se deixa atravessar, a gente atravessa, e nessa troca, é um processo de crescimento. E crescer, gente, incomoda. Em crescer, dói. Perder incomoda, perder dói. E a gente tem que lembrar que a vida é isso, são escolhas. E a cada escolha que a gente faz, a gente está perdendo alguma coisa. Sempre vai ter algum tipo de perda, sempre vai ter algum tipo de luto. O que a gente precisa pensar, assim, como seres humanos, quando eu falo a gente, eu estou falando todos nós, é o que faz sentido para mim. E o que faz sentido para mim não é o que faz sentido para Polly, não é o que faz sentido para Ive. Cada um de nós tem a sua própria jornada. Então, se escutar, se, né, ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, boca para falar, para se comunicar, isso é essencial. Mas de vez em quando eu sinto que a gente está igual aquele macaquinho, né? Tem os três macaquinhos, que é aquele que tapa a Sei. boca, tapa o ouvido, tapa os olhos. A impressão que às vezes que eu tenho é que a gente está com esses sentidos é, nebulosos, sabe? Com dificuldades de ver, de enxergar. E acho que a negação, negar a morte é um pouco isso, né? Você tapa o olho, tapa os ouvidos, tapa a boca. Eu não posso falar de morte, eu não quero ouvir sobre morte, eu também não quero ver a morte. Não é bem isso, é o macaquinho, tá todo mundo na experiência do macaquinho quando a gente pensa sobre a morte. E agora, para a gente já ir finalizando, né, a nossa jornada aqui, uma jornada bonita, né? Porque falar sobre morte tem beleza. Polly, o que que você deixa aí de recado para as pessoas, para quem está passando por isso, está nos escutando, está sendo mobilizado pelo que a gente está conversando aqui? Sim, falar sobre morte é saber que viveu, é saber que está vivo, é saber, é, até me emociona, né? É saber de uma vida linda, ou não linda, mas foi linda para a pessoa. É, esse significado de viver um dia de cada vez, entender que é necessário viver o agora, que de fato talvez a noite não chegue. Isso não é romantismo ou é, negar negativismo, não é isso. É de fato viver o aqui e agora, saber que estamos a cada momento da nossa vida finalizando um momento e saber que faz parte, de fato, se nascemos, vivemos, experienciamos, é preciso finalizar isso, mas que essa alma vai viver, vai estar presente, como o Jung falou, né? É uma alquimia, essa mudança, essa morte do velho para o novo, é uma transformação. Então, e como terapeuta, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, É de alma para alma, né? Com de alma para certeza. alma. E você, É, Ive, que é recadinho deixa para isso. todo mundo? Então, eu quero finalizar com Jung, né? Com o pensamento de Jung na prática da psicoterapia. Ele diz o seguinte: todo psicoterapeuta não só tem o seu método, desculpa, todo psicoterapeuta não só tem o seu método, ele próprio é esse método, né? A arte exige o homem todo, diz o velho mestre. O grande fator de cura na psicoterapia é a personalidade do médico. Essa não é dada a priori. Conquista-se com muito esforço, mas não é um esquema doutrinário. As teorias são inevitáveis, mas não passam de meios auxiliares. Assim que se transformam em dogmas, isso significa que uma dúvida interna está sendo abafada. É necessário um grande número de pontos de vista teóricos para produzir, ainda que aproximadamente, uma imagem da multiplicidade da alma. Então, assim, quando ele fala, né, que o próprio método é o médico, é o terapeuta, né? Então, assim, a gente tem que se preparar muito para estar segurando a mão de alguém nesse sentido
e aprendendo também nesse processo. Porque você está no setting terapêutico, você não só está tentando auxiliar o outro, mas também você está aprendendo com o outro. E isso é muito significativo, né? Deixar o poder do analista, do psicoterapeuta, né? De deixar esse poder de lado e se aliar ao cliente que está sofrendo, que está passando por algo. É como a Micaela estava falando, é segurar na mão dessa pessoa e, como Jung disse, descer aos infernos, às profundezas dos infernos, trazendo a pessoa na mão. Então, é esse o processo. Então, o método é o próprio terapeuta. É isso, gente. Maravilha, acho que trouxemos muitas coisas, acho, para reflexão, e vamos falar sobre isso sim, sabe? Dentro das famílias, dentro das nossas casas, da gente com a gente mesmo, né? Assim, nos nossos momentos quando você está sozinho ali pensando. Esse é um tema importante, ele precisa ser visitado, mais falado, e a gente precisa trabalhar no sentido de reduzi-lo como um tabu, né, para as pessoas, para que a gente possa morrer bem e conseguir dar conta de estar ao lado de quem a gente ama no momento da morte também, né? Da gente entender que aquilo faz parte. Eu acho que é uma dádiva, sabe? Essa possibilidade. Então é isso, queridos. Hoje vamos desejar para vocês uma boa morte e também uma boa vida, que vocês sejam lindos em todos os aspectos, tá bom? Gente, vamos viver, por favor, Vamos vamos viver o viver. dia de hoje como se fosse o último. Não vamos deixar para amanhã, não. Ah, deixa eu guardar o dinheiro que é para fazer aquela viagem. Não, vamos viajar. Cartão de crédito, 12 vezes sem juros e vamos embora. Né? Não vamos deixar para depois que a gente não sabe o que vai acontecer. É porque tem gente que fala, ah, eu não faço uma viagem porque eu não tenho dinheiro. Como assim? Tem cartão de crédito? Ah, tenho. Então vamos embora de cartão de crédito. Porque se você tem dívida para pagar, tu paga. Agora ficar esperando lá as moedinhas caírem Não fica dá. difícil. É Não isso É, dá. aí. Né, Ive? Como a gente estava falando um pouco antes, vamos tomar os nossos vinhos, que isso. faz parte também dessa alegria. Sim, o E celebrar a viver a nossa vida, né? vida. O Celebrar a celebrar a vida. vida e, quando for necessário, celebrar a morte também. Queridos, um grande Exatamente. abraço, viu, de todas nós. Escutem o nosso canal, é muito especial. Grande abraço.